Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos continuar nossas atividades, mais uma semana. Essa semana nós vamos trabalhar língua e linguagem, bom? Lembrando que vocês vão somente responder as atividades no caderno, não é necessário copiar, tá? Então vamos lá. A comunicação, ela faz parte da vida social do ser humano. Então, no nosso dia a dia, nós estamos o tempo todo nos comunicando. E nós podemos nos comunicar de várias maneiras, através das palavras, de gestos, de expressões, cores, sinais, imagens, sons, movimentos, tá bom? E nós vamos agora entender, então, essa forma de se comunicar, através da língua e também a linguagem. Então vamos lá. O que é a língua, pessoal? A língua, vocês sabem que existem milhares de línguas no mundo e elas vão variar dependendo cada povo, cada cultura. Então, por meio da língua, as pessoas vão se interagir umas com as outras. Tá? Então, a língua é uma das principais formas de marcar a identidade de um povo. Então, pessoal, a língua seria o quê? Um conjunto de palavras e também combinações específicas, né, compartilhadas aí por um determinado grupo. No caso, por exemplo, nós, brasileiros, usamos o quê? A língua portuguesa. Na França, eles usam qual língua? O francês, a língua francesa. Tá? Nos Estados Unidos, a língua inglesa. Mas e Libras? Libras também é considerado uma língua? Sim. Tá? Vocês sabem que a língua de Libras é utilizada por uma comunidade. Qual comunidade? De surdos. Tá? Então, Libras é considerado também uma língua. Por quê? Porque tem as combinações específicas aí, as regras, né, que são usadas por uma determinada comunidade. No caso, os surdos. Agora, e linguagem? A linguagem seria o quê? Toda forma que o ser humano pode estar usando para se comunicar. Então, as pessoas que se comunicam, que estabelecem essa interação, são chamadas de interlocutores. Então, as diversas formas que nós usamos aí, né, os diversos tipos de linguagem que nós usamos para nos comunicar, a fala, o gesto, o desenho, a pintura, a dança, os códigos de trânsito. Então, nós dividimos aí em 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, não verbal e a mista. O que é a linguagem verbal? É aquela que faz uso do quê? Da palavra, seja ela escrita ou falada. Então, eu uso da palavra escrita ou falada para me comunicar. Olha os exemplos aqui, ó. Placas, bilhetes. Quando nós pegamos um livro, lemos, né? Nós estamos o quê? Quando usamos da palavra ou escrita ou falada, usamos a linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é aquela que vai usar todos os outros meios, todos os outros sinais para se comunicar sem ser a palavra. Então, gestos, expressões faciais, cores, sons, pinturas, escultura, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe uma placa. Então, essa placa a gente sabe que é proibido estacionar. Essa aqui, ó, tô usando somente de imagem. Então, eu estou o quê? Usando da linguagem não verbal. No caso aqui, proibido fumar. Então, o semáforo também usa da linguagem não verbal, usa das cores, né? Agora, e a linguagem mista? A mista, o próprio nome diz, usa a linguagem verbal e também a não verbal, juntas, tá? Então, história em quadrinhos, nós temos placas de trânsito que usam também das 2 linguagens. Olha esse exemplo aqui, nós temos o sinal e temos também palavra. Então, eu usei o que? Da linguagem mista. A tirinha faz uso de imagem
e também de palavra escrita. Então, eu estou usando a linguagem mista, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, se atenta aos exercícios agora, olha. Exercício 1, somente responder no caderno. Vocês vão olhar cada imagem, cada figura abaixo e vão classificar aí se está usando linguagem verbal, não verbal ou a mista. Segunda questão. Observe a imagem e responda. Olha aqui, nós temos, está dividido em 3 imagens, primeira, segunda e a terceira. Qual o tipo de linguagem de cada imagem? E você vai justificar. As 3 usam a mesma? Por que faz uso dessa linguagem? Tá bom? B. Traduza agora cada imagem dessa em linguagem verbal. Agora você vai usar da palavra para passar o que cada imagem dessa está querendo dizer. Por quê? Porque está havendo uma comunicação. Quando a gente olha aqui, ó, essa primeira imagem, a segunda, a gente sabe o que está querendo dizer. Então, está havendo uma comunicação. Terceira, vocês vão ver essa tirinha e vão responder. Apesar de não haver palavras, o leitor entende a informação. Qual foi a linguagem usada? B. Explique o que cada personagem, olha a primeira personagem aqui, a segunda e a terceira, o que cada uma imaginava ao cultivar a planta. 3. Dos 3 desejos, tá? O desejo aqui da Magali, do Cebolinha e do Cascão, quais expressam benefícios comuns que uma árvore pode proporcionar? Então, quais desses? Olha aqui, que uma árvore pode proporcionar. Qual é a característica mais conhecida do cacto? Gente, o cacto, pergunta aí, quem não sabe para a mãe, tá bom? É uma plantinha que ela gosta de água ou não? Quarta questão, vocês vão observar essas 2 placas e vão responder. Quais são as diferenças e as semelhanças entre elas? Elas estão fazendo uso da mesma linguagem, do tipo de linguagem? E o significado da primeira e da segunda é o mesmo? B. Qual das placas tem maior capacidade comunicativa? Qual dessas 2 que vocês acham que a maioria das pessoas vão entender, vão saber quando olhar, tá? O que está querendo dizer. E por quê? Se a segunda placa fosse colocada em uma rua da França, ela cumpriria a função de comunicar? Essa segunda placa, se colocasse lá na França, vocês acham que ela assumiria a função de se comunicar? Todos compreenderiam? Presta atenção, tá? Quinta, acrescente balões de fala às tirinhas de linguagem não verbal. Então, nós temos aqui uma tirinha que está usando da linguagem não verbal, só imagem. Vocês vão observar a sequência dos fatos e vão criar falas para essas personagens. Desta forma, nós vamos estar utilizando a linguagem mista. Por quê? Porque vai fazer uso de imagem e depois também de palavras. Sexta e última, qual o significado de cada imagem abaixo? Então, essas imagens aqui, está havendo comunicação, porque quando eu olho, eu sei o que ela está querendo dizer. Então, vocês vão colocar de cada uma, tá bom? Olha, observem bem cada imagem, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me chamar no privado, tá? No WhatsApp. Boa semana, bons estudos e se cuidem. Um beijão.